Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Eu estou muito contente de mais um momento estarmos aqui podendo desfrutar da riqueza que está na palavra de nosso Deus. Mais uma oportunidade que eu e você temos de aprendermos, nos fortalecermos para vencer todas as coisas rumo à salvação. Amém? Hoje nós estaremos lendo Lucas de número 4 e olha esse ensinamento que Deus nos traz. Diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles ele teve fome. O diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, mande a esta pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém e colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, para lhe guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu: disto está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. E Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos os elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. E levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu aos assistentes e assentou-se. E na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios, mas perguntavam: não é este o filho de José? Jesus lhe disse: é claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva na Serepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se e expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo a precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Então ele desceu a Cafarnaum, na cidade da Galiléia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a sua força: ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu e disse: cala-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: que palavra é esta? Até os espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder, e eles saem. E a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha.
Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. Ali a sogra de Simão, que era Pedro, estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam, e quando chegaram até onde ele estava, insistiam que não os deixasse. Mas ele disse: É necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso fui enviado. E continuava pregando nas sinagogas da Judeia. Amém? Meus amados, se você se permitir agora neste momento a entender a profundidade dessa palavra, eu creio que Deus vai te trazer uma revelação profunda, maravilhosa, que vai trazer um alimento espiritual para mim, para você. A palavra já inicia: Jesus cheio do Espírito Santo. Meus amados, a única fórmula para mim e para você vencermos qualquer coisa neste mundo, a única fórmula para mim e você termos comunhão com o nosso Deus Altíssimo, a única fórmula para eu e você herdarmos a vida eterna que Jesus nos prometeu é sermos cheios do Espírito Santo, assim como o nosso Mestre Jesus foi. A palavra diz que quando ele estava voltando ali do Jordão, ele foi levado pelo próprio Espírito Santo de Deus ao deserto, onde durante 40 dias e 40 noites ele foi tentado pelo diabo. Meus amados, aqui é uma lição de moral, uma lição de respeito, uma lição de fé, uma lição que eu e você temos que tirar do que Jesus passou, viveu, venceu, para que eu e você também vençamos. Isso é o melhor ensino que eu e você poderia ter. Aqui as lições que Jesus nos ensina através da sua palavra. Ele venceu. Durante 40 dias e 40 noites, ele sendo tentado em todas as suas fraquezas, não espirituais, fraquezas do próprio corpo, que é a fome, que é o frio, o calor, as emoções. Todas essas coisas Jesus era munido como eu e você. Mas em tudo ele foi tentado, mas em tudo também ele venceu. Ele venceu. O diabo se apresenta a Jesus naquele momento e diz algo que ele já sabia da verdade, mas ele diz misturado para tentar corromper a identidade de Jesus Cristo. Satanás muitas das vezes nos apresenta não com um bicho chifrudo, feio, violento para mim e para você. Muitas das vezes ele começa a trazer questionamentos na nossa mente e no coração para tentar nos corromper de quem nós somos de verdade. Da mesma forma que ele chegou para Adão e Eva, quando o Satanás se apresentou para Eva em específico, trazendo para ela uma verdade, mas misturado com a dúvida. A verdade era que eles não deveriam comer daquele fruto, pois se ele comesse daquele fruto, eles passariam a ser como Deus. E realmente eles passariam a ser no entendimento, a respeito do entendimento, a respeito de conhecer o bem e o mal. Deus era tão maravilhoso, Deus é tão maravilhoso, tão poderoso, que quando criou o homem e a mulher, Ele nos separou do lado do mal, Ele nos privou de conhecer a maldade que está em Satanás, a corrupção que está em Satanás. Deus criou nós com os olhos pro mal tampados. E quando Satanás apresentou isso para Eva, camuflado, dizendo: se tu comeres dessa fruta, deste fruto, vocês passarão a se tornar como Deus, conhecedores do bem e do mal. Você está entendendo? Que Satanás muitas das vezes ele tenta nos iludir com a própria verdade, colocando o questionamento da dúvida, do medo. Nós temos que entender que neste momento Satanás, ele sabia ou não sabia que Jesus é o Filho de Deus? Sabia.
Mas ele é tão audacioso que ele imaginava, ele pensava que ele tinha condições de entrar no emocional de Jesus, fazer Jesus sair do espiritual para o carnal, dizendo aqui: se tu és o Filho de Deus. Ele queria mexer na estrutura de Jesus no sentido de identidade. Jesus sabia ou não sabia que ele é Filho de Deus? Claro! Mas Satanás queria tentar, neste momento, colocar um ponto de dúvida, um ponto de fraqueza em Jesus. E ele diz: mande a esta pedra que se transforme em pão. Se Jesus dissesse para a pedra se transformar em pão, transformaria ou não? Com toda certeza se transformaria, pois o poder do Espírito Santo estava nele. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É o que está escrito na palavra. Jesus é conhecedor da palavra de Deus, meus amados. Jesus ele era fundamentado na palavra do Pai. Satanás não conseguiu entrar com dúvida ou com medo aqui para Jesus. Jesus tinha certeza de quem ele é. E eu e você temos que entender que nós temos que ter a certeza de quem somos perante Jesus Cristo. Todo aquele que aceita e confessa o meu nome perante os homens, eu confessarei o nome dessa pessoa para o meu Pai. Todas as pessoas que me aceitam como o único e suficiente Salvador da sua vida, eu escreverei o teu nome no livro da vida e você passará a ter uma herança eterna comigo e tu serás filho de Deus. Co-herdeiros de Cristo Jesus. Essa é a herança que Jesus trouxe para mim e para você. Eu quero te trazer uma palavra de encorajamento e de estrutura espiritual. Não deixe o inimigo tentar bagunçar a tua mente. Não deixe o inimigo dizer que você não é. Não deixe o inimigo tentar colocar ponto de dúvida que não vai acontecer. Ei! Você tem que responder os seus questionamentos e as suas dúvidas na mente que Satanás tenta soprar constantemente, que está escrito, que todo que crê em mim será salvo. Todo que pede em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado. Está escrito. E se está escrito, é uma ordenância. É o céu impondo sobre o físico, o espiritual mandando no físico. A palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela é imutável, não muda. Por isso que Jesus venceu Satanás através da palavra. Amém? Então aqui Satanás tentou por diversas vezes, tentando mexer no emocional, nas fragilidades, na fome, no frio. Tentar colocar em Jesus Cristo a soberba, a altivez. Em tudo Jesus respondeu através da palavra. Está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O que é que você tem prestado culto na tua vida? É o dinheiro? É a imagens? É coisas que não pode fazer nada por ti? Porque se está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto, nada mais pode fazer algo por você. Isso é singular, não é plural. Não existe outra entidade que pode fazer alguma coisa por você. O único que pode e tem o poder sobre o céu e a terra, sobre todas as coisas, é Deus, inclusive sobre Satanás. Nós temos que entender que Satanás é como se fosse um cachorro encolerado, que o Senhor Deus pode soltar o quanto Ele quiser da coleira dele e pode puxar também o quanto Ele quiser. Satanás não pode andar 1 centímetro, não pode fazer uma coisa sem antes pedir permissão a Deus, pois Deus também é Senhor dele. Deus é criador de todas as coisas, inclusive de Satanás, inclusive do reino das trevas. Deus mesmo criou o inferno para justamente lançar Satanás e os seus anjos caídos, que se corromperam no céu. O inferno não é para mim, não é para ti, mas para que nós não venhamos ser lançados no fogo, nós temos que ter o entendimento que nós temos que adorar ao Senhor. Somente a Deus, o nosso Deus, somente a Ele nós temos que prestar culto e sermos fiéis até o fim. Então, posterior a tudo isso, que o diabo levou ele na parte mais alta do templo, disse para ele se jogar de lá, pois a palavra também está escrito que ele dará ordem aos seus anjos a respeito para lhe guardarem.
E com as mãos eles o segurarão para que não tropece com alguma pedra. Ele está dizendo exatamente aqui, os Salmos 91. E Jesus também respondeu: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Não tente a Deus, meus amados, sobre uma coisa que não é a vontade de Deus. Não faça aquilo que Deus não mandou você fazer. Não ponha a Deus à prova. Isso é o que Jesus nos ensina. E nós temos, sim, como Jesus, vencer todas as tentações. Porque aqui, algo muito importante nós lemos, no 13, que fala que o diabo o deixou até ocasião oportuna. Quer dizer que o Satanás voltaria a tentar prejudicá-lo. Satanás tentaria voltar a importuná-lo. Meus amados, o diabo nunca vai desistir de tentar roubar a mim e a você. Ele nunca vai desistir de tentar tirar o foco da minha vida e da tua vida. Pois a palavra diz que está escrito que Satanás, ele só veio para roubar, matar e destruir. É a única coisa que ele sabe fazer. É o fundamento dele. E o fundamento de Deus é trazer para mim e para você vida e vida em abundância. Amém? Creia no Senhor Deus. Creia no poder de Jesus Cristo, pois em seu nome há poder sobre todas as coisas. Amém? E posterior a isso, Jesus ali foi para a sinagoga, onde todos estavam ali maravilhados pelos teus feitos, por tudo que ele estava fazendo. E como costume, ele começou a ler. Ele abriu ali a passagem em Isaías, onde ele leu sobre uma revelação profunda naquele momento. Jesus, o próprio Messias, o próprio Cristo, leu algo que estava escrito sobre ele há milhares de anos atrás. A hora que ele abriu, ele leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Posterior a isso, ele fechou o livro, devolveu ao assistente ali e assentou-se. E todos estavam com os olhos fitados nele. Todos não piscavam, simplesmente olhavam para ele. E ali ele disse: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Glórias a Deus por isso. Todos falavam bem dele. Todos estavam admirados pela riqueza da sabedoria que está nele. Pois o Espírito Santo de Deus, o mesmo que ele concede a mim e a você, pela graça. Graça significa favor imerecido. Eu e você não merecemos, mas pelo amor dele por nós, ele nos concede a graça do Espírito Santo de Deus, para que o mesmo Espírito que estava em Jesus, trazendo a existência dos milagres, trazendo o cumprimento da palavra de Deus que Jesus fez do início ao fim do seu ministério, ele cumpriu sem vacilar uma sequer vez. O próprio Espírito de excelência, o Espírito Santo de Deus que estava em Jesus, é o mesmo que tem para mim e para você. Meus amados, se você entender a profundidade disso, você larga a mão de todas as coisas que interrompem você de servir a Deus. Se você ter o real entendimento dessa palavra, o que quer dizer ser cheio do Espírito Santo, é Deus apresentando um projeto de vida para mim e para você, que é o mesmo projeto de vida que Ele deu a seu próprio Filho, Jesus Cristo. Ide e pregai o Evangelho sobre todos os povos. Ei, o Espírito Santo de Deus está aqui no mundo para entrar em mim, em você, e transformarmos de dentro para fora, para sermos uma nova criatura, para sermos assim como Jesus foi. Esse é o projeto perfeito e excelente. Adão, pela corrupção do ato de desobediência dele, ele denegriu a lei de Deus. Ele infringiu a lei do Senhor, que foi a única coisa que Deus estipulou para eles. Deus nunca vai deixar a rédea solta para o ser humano, meus amados. Desde o início, na criação perfeita, Deus ainda assim não soltou a rédea. Ele trouxe algo perfeito para o homem,
criou o homem perfeito, pois ele criou justamente pela sua forma e semelhança, mas ele estipulou limites. Ele disse: tudo isso vocês podem fazer, tudo isso é teu. Pode comer de todos esses frutos, menos do fruto do conhecimento e do fruto da vida. Deus colocou uma lei, uma norma. Meus amados, o Senhor Deus sempre vai ter limite para mim e para você. O único limite que não existe, meus amados, é nos enchermos da palavra de Deus, é nos enchermos do poder do Santo Espírito de Deus e pregar o Evangelho para todas as pessoas que estão perecendo neste mundo. É a única coisa que não tem limite. Para as outras coisas tudo tem um limite. Tem limite para a diversão, tem limite para o trabalho, tem limite para a família, tem limite para todas as coisas. Nós temos que ser obedientes, disciplinados, como Jesus foi, como grandes homens e mulheres foram. Uma pessoa que vive uma vida disciplinada, meus amados, você pode ver, tanto no físico quanto no espiritual, é admirável. Quando você vê um filho, um pai, uma mãe que tem disciplinas fundamentadas na palavra de Deus, disciplinas para trazer ensinamentos profundos, retos, você vê que é algo maravilhoso. Você vê uma família com disciplina, é algo admirável. De contrapartida, quando você vê uma família que não tem disciplina, que é tudo solto, a rédea é frouxa, você vê que é autodestrutível, se destrói por si próprio. Meus amados, nós temos que ter o conhecimento do que Deus nos ensina. Nós temos que entender que Jesus veio para salvar. E a única forma de salvar é aceitarmos a Jesus como nosso Salvador. É vivermos uma vida de obediência, cumprindo os mandamentos fundamentais do Senhor, nosso Deus. Amém? O poder do Espírito Santo de Deus está entre nós, meus amados. Aquele que quer, de graça é dado. A graça que eu estou dizendo não é você simplesmente ir na igreja e não fazer nada, simplesmente ouvir e achar que tudo vai cair nas tuas mãos de mão beijada. Não, meus amados. Eu quero te dizer algo real. Eu não posso mentir. Eu não posso falar heresia. O preço a ser pago para vivermos uma vida de santidade como Jesus viveu é um preço muito alto. É muito alto. Mas algo que eu quero trazer de entendimento para você é alto no momento que você entra. Quando você experimenta da graça e da bondade, da virtude do Santo Espírito de Deus, esse preço que é alto passa a ser baixo, porque você começa a conhecer quem é Deus de verdade. Deus, ele só se revela, meus amados, para quem ele quer. Deus só se revela para aqueles que são santos, aqueles que realmente se aprofundam, se entregam de espírito e em verdade. A Escritura diz que a única forma de nós adorarmos a Deus de verdade é em espírito e em verdade. Se nós não tivermos um coração puro, se nós não tivermos uma vida de devoção ao Senhor, de busca incessantemente, meus amados, de forma alguma nós encontraremos Deus, pois Ele não é injusto. Ele seria injusto se ele se apresentasse a todo momento para uma pessoa que não busca Ele. De contrapartida, outra pessoa que está buscando sem cessar, buscando e demora. Deus, nosso Deus, ele não é injusto. Então, quanto mais você busca, mais você encontra. Quanto menos você busca, menos você encontra. Quanto mais você busca da graça do Senhor, mais você vive da bondade dele. E quanto menos você busca do Senhor, menos tu tem da bondade dele. Meus amados, é uma matemática simples. Não tem misticismo para servir a Deus. Não tem misticismo. Não tem sacrifícios miraculosos para você servir a Deus. Não tem promessas absurdas para você poder alcançar o coração de Deus. Ei, meus amados, é muito simples. O que Jesus nos ensina para nós sermos como Ele? Quer seguir-me? Quer viver o melhor dessa terra? Quer herdar a vida eterna, como Ele disse para o jovem rico? Entre outras pessoas que tiveram interesse da vida eterna, você quer isso para ti? Primeiro de tudo, negue a si mesmo. Segundo, toma a tua cruz. Terceiro,
siga-me. Essa é a palavra de Deus no seu coração. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te ilumine com essa palavra e você possa meditar nela dia e de noite. E eu creio que o Senhor vai trazer a revelação ao seu coração. Que Deus te abençoe.